Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise especial do nosso canal. No dia de hoje vamos falar sobre as ações de Santander, Sambi 11, com o tema aí, momento de retomada está próximo. Será que está próximo aí de uma retomada para o Banco de Santander? Lembrando que neste vídeo nós falamos aí sobre o cenário de longuíssimo prazo até curtíssimo prazo, ou seja, falamos do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tá bom? Fazemos uma análise completa aí para você que está posicionado nesse papel, independente do prazo, ou para você que tem interesse em se posicionar, essa análise aqui pode te ajudar aí, de certa forma, a tomar alguma decisão, tá? Ou aguardar pela decisão aí, entre aspas, mais correta, vamos dizer assim, tá? Lembrando que este é um vídeo que nós divulgamos sempre para os membros do canal. Desta vez, o de Sambi 11, de Santander, nós deixaremos aberto aqui para que vocês que não são membros possam aí entender como é que funciona esse tipo de vídeo que a gente divulga aí semanalmente, tá? Lembrando, todas as quartas-feiras. Então, no dia de ontem, nós divulgamos uma análise especial sobre VEG, da mesma forma que será abordada essa de Santander, nós divulgamos ontem, que fez foi o Dalton, tá? Então, você que está aí assistindo no dia de hoje, seja à noite, de manhã, enfim, o horário que você estiver assistindo, essa análise especial tem o mesmo formato todas as quartas-feiras aqui neste canal. Vou aí mostrar já o meu gráfico para vocês, e só para mostrar aqui, tá? Vamos lá. Ó, aqui está o canal, tá? Então você que tiver interesse em se tornar membro, ao invés de onde está escrito aqui ver benefícios, vocês vão identificar aí como seja membro, e aí vocês vão ver as possibilidades de membro do canal, tá? E estão aqui, ó, as análises especiais. Ó. Ontem, então, como eu mencionei, a de VEG, tem a oportunidades para a semana. Todo domingo aí o Dalton divulga esse vídeo aqui de possíveis oportunidades de swing trade. Eu fiz semana passada aí sobre Educ 3, o Dalton fez sobre Bradesco, teve de Petrobras, tá bom? Tem também o radar da semana que a gente divulga semanalmente. Tem as salas de aula, tá? Então tem bastante conteúdo aí para quem é membro aqui do canal, tá bom? Dando início, então, aqui, vamos falar aí sobre as ações de Santander. E como nós estamos no terceiro trimestre do ano, entrando agora no segundo mês, aí, o mês de novembro, no caso, eu gostaria de trazer para vocês, eu falei terceiro, nós estamos no quarto trimestre, tá? Se eu falei terceiro, me perdoem. Gostaria de trazer algumas estatísticas aqui para vocês, tá? Sobre Santander, Sambi 11. Esse ativo, ele costuma ser, esse quarto trimestre, para o papel, costuma ser o que gera o maior retorno, ou seja, a maior rentabilidade no ano para Santander, tá? Ele tem um saldo positivo de 145%. Então, esse quarto trimestre, pegando todos os 4 trimestres aí, desde 2009, que foi quando o ativo fez o seu IPO na bolsa, ele tem aí um saldo positivo de 145%. 145%. Ou seja, se a gente somar a rentabilidade de outubro, novembro e dezembro de 2009 para cá, tem esse saldo positivo de 145%. No mês de novembro, especificamente, o saldo acumulado é de 28,9%. Deixa eu apagar aqui para vocês não ficarem olhando aí antes. De 28,9%. Ou seja, somando todos os meses de novembro, desde 2009 para cá, temos esse saldo acumulado positivo aqui. Ele é o mês que possui o menor saldo dentro do trimestre. Ou seja, outubro tem um saldo maior e dezembro também tem um saldo maior. Ele também é o mês do ano com o menor número de fechamentos positivos nos últimos 14 anos, tá? Se não me engano, falha a memória, são 8 fechamentos positivos contra 9 de outubro e contra 10 de... Não pode ser 10. Enfim, mas é o menor, tá? É o menor. Eu tô sem a planilha da estatística nesse computador aqui, então eu vou ficar devendo para vocês no detalhe quais são os outros. Mas eu tenho aqui, ó, dos fechamentos em alta foram 8, tá? Foram 8 fechamentos em alta, e em baixa foram 6, tá? 65% das vezes, então, fechou em alta, e 35% das vezes fechou em queda. Falando isso do mês de novembro, tá, pessoal? Que a gente pode esperar aí, de repente, já para o mês seguinte. E o desempenho médio aí de novembro, ele tem uma alta em média de 8,2% quando sobe, tá? Quando fecha no positivo, e quando fecha no negativo, ele tem uma média aí de menos 6,1%, tá? Então, se a gente tiver aí algo próximo da estatística para um mês
positivo, poderíamos aí ter algo em torno de 8%, e se for para um mês negativo, poderíamos ter algo em torno de 6%, considerando as estatísticas. Lembrando que tem esse saldo acumulado positivo e fechou mais em alta do que em baixa. Comentado aqui sobre a parte mais de estatística, antes de já irmos direto para o gráfico, eu gostaria aqui de mostrar para vocês também o relatório que foi divulgado aí sobre esse ativo, um relatório fundamentalista, tá? Divulgado aí pelo Renato Reis, nosso analista fundamentalista aqui da DV Invest, tá? Onde ele falou aí sobre as ações de Symbiose. Esse é um relatório divulgado dentro do aplicativo DV Invest, tá? Disponível só para os assinantes, tá? Então isso aqui a gente não abre nem para os membros do canal, estou mostrando aqui só para vocês conhecerem, tá? Divulgado aqui então nesta última terça-feira, se não me engano, quando saiu o balanço aí da empresa, ele faz um resumo, tá, sobre a empresa, e aí ele dá uma nota para a empresa, o índice de qualidade da empresa e a recomendação sobre esse ativo. Então vejam que a nota está muito próxima do ótimo, enquanto a recomendação aqui está na casa do neutro, tá? E o preço-alvo aí para o Renato, neste papel, é de R$ 30,15, ou seja, nós temos aí um leve ganho em relação ao preço que está sendo negociado na tela no dia de hoje. Passando rapidamente aqui sobre alguns números, nós estamos tendo aqui uma evolução negativa no lucro, tá, da empresa. Então a gente viu aí de 2021 para cá o lucro aí caindo bastante do Santander, e aí ele explica um pouquinho disso, sobre a inadimplência, sobre os empréstimos, tá? O spread, que é o quanto ele cobra, né, para poder ganhar em cima, né, desse empréstimo que eles fazem, caiu bastante, tá? Muito por conta do conservadorismo que eles começaram a atuar ali. Ele comenta um pouquinho no detalhe sobre isso aqui também no relatório, no sentido de emprestar para empresas que eles têm mais segurança de que elas vão pagar de volta aí esse volume financeiro que foi emprestado, tá? Eles também comentam aqui que a inadimplência deu uma caidinha aqui de junho para cá, né? Tanto de curto prazo quanto de longo prazo, tá? E aí longo prazo seria acima de 90 dias, curto prazo de 15 a 90 dias, tá? E ele comenta também que o ROI vem caindo bastante também, de 2021 para cá, caiu de 20,8% para 11,4%, que é o retorno sobre o capital dos acionistas, tá? E aí, enfim, tem todos os aspectos aqui. Então, de maneira geral, ele aborda isso, é um relatório bem sucinto, bem direto aí para quem tiver interesse. Pode baixar o aplicativo da DV Invest, utilizar aí por 30 dias gratuitos, tá? Fiquem à vontade. Agora, comentando aqui sobre a parte gráfica. Falando inicialmente sobre o gráfico anual, nós temos aqui então uma tendência de alta bem definida, tá? Tivemos aqui uma sinalização de fundo entre 2013 e 2014, que apresentou um belo movimento de alta, até ali basicamente 2020, quando iniciamos aí a pandemia, tá? Quando tivemos aí a pandemia, e de lá para cá o papel apresenta essa correção aqui no preço, tá, pessoal? Se a gente pegar, realmente ele estava sendo cotado a R$ 40 na sua máxima histórica e agora sendo negociado aí nos R$ 27. Então temos de fato aí uma correção no preço. O que é a correção no preço? Um movimento de baixa, tá? Não vou falar que é lateral, porque não manteve aqui um range, basicamente. Então a gente teve de fato esse movimento sendo apresentado. A média móvel de 13 períodos ainda está um pouquinho mais abaixo, tá? Está aqui na faixa dos R$ 21. Ela tende a ir subindo conforme o tempo vai passando. E para quem aí está posicionado, de certa forma, aí, vamos dizer, longuíssimo prazo, olhando para gráfico anual, ainda podemos ter aí, de repente, mais um ano de correção. Se a gente pegar, olha só, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro desse movimento de alta. E aqui estamos apenas no quarto ano aí de correção, tá? Isso significa que obrigatoriamente a gente tem que ter mais 2 aqui? Não, tá? Mas se a gente levar em consideração a contagem do tempo, seria essa contagem. Então, pelo menos mais 2 anos dentro desse processo. Não necessariamente caindo, poderia ficar de lado aqui, mas o fato é que, no tempo, a gente poderia ter, sim, esse movimento. Isso também não tira o fato de podermos ter aqui um sinal de fundo sendo apresentado já no ano que vem.
tá? Não estou nem falando que vai confirmar um pivô de alta, mas a gente pode sim ter esse sinal sendo apresentado, voltar a testar ali a região dos 36 a 40 reais, seria uma possibilidade, tá? Inclusive, abriria a possibilidade aí de compra falando de longuíssimo prazo, um stop aí que ficaria basicamente abaixo da mínima deste ano, algo próximo aí de 25%, para um prazo grande aí, razoável esse stop, tentando pegar aí pelo menos 1 para 1, 27%, e aí se romper aí essa máxima histórica, teria espaço aí pela frente, porque não teria mais nenhum nível de resistência pela frente. Mas o fato é que estamos passando por esse processo de correção, começou a apresentar certa fraqueza, depois de um grande candle de alta, teve uma indefinição que ainda não perdeu o mínimo por aqui, então isso é um ponto relevante que a gente tem que levar em consideração, olhando aqui exatamente candle a candle, tá? Não tivemos essa perda de mínimo, então a gente pode ter sim alguma surpresa aí, seja iniciando esse final de ano ou no início do ano que vem, tá? Falando do gráfico, então assim, para quem tem interesse em compra e está de fora, recomendo aguardar por esse sinalzinho aqui, falando de gráfico anual, tá bom? Falando agora do gráfico quadrimestral, 84 minutos não, 84 dias. Tivemos também aquele movimento de alta que foi apresentado, um processo de correção pela pandemia, de maneira relevante, apresentou um novo sinal de fundo ascendente que não deu sequência. E por que não deu sequência? Porque a correção foi curta, né? Se a gente até considerar esses outros dois quadrimestres anteriores aqui, tivemos 3 candles de correção, mas o movimento anterior foi muito longo, né? Então essa correção aqui foi muito curta, tivemos um novo movimento de alta que não rompeu a máxima, não confirmou o pivô de alta e devolveu. Tá? Então a gente pode falar aí que estamos dentro de um processo de correção em ABC? Podemos, por enquanto ainda podemos, tá? Movimento A, movimento B, movimento C. Agora já gerou a sinalização de fundo, não confirmou com fechamento acima, mas já gerou essa sinalização. Está querendo aí apresentar um novo quadrimestre positivo. Vamos ver se consegue confirmar um fechamento acima aqui da média. Quem sabe até retoma aqui o sinal de fundo na região dos 30 reais, até a região dos 31,16. Tá? O fato é que, enquanto não anular o fundo que foi apresentado, tecnicamente falando, enquanto não perder aí essa mínima dos 24,24, o viés ainda é de tentar voltar um pouquinho aqui mais para cima, tá, pessoal? Ainda temos esse viés levemente mais positivo, enquanto, mesmo aqui namorando a região da média, a gente ainda tem essa expectativa por conta do sinal que foi apresentado aí realmente, tá? Voltou para baixo dos 24, aí de fato a gente teria espaço para cair até o fechamento do Covid, que seria a região dos R$ 20,60, e depois a mínima deste fundo nos R$ 17,95. Então, por hora, eu ainda olharia um pouquinho mais com foco para compra, falando do quadrimestral. Se eu estivesse de fora, então minha compra seria na retomada do fundo, superando a região dos R$ 30, voltando para cima dessa máxima. O stop também ficaria aqui abaixo, tentando pegar esse movimento de alta, tá bom? Falando do gráfico mensal, deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Falando agora do gráfico mensal, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma tendência indefinida, tá? Então, se a gente olhar aí, veio apresentando aqui topos e fundos descendentes, e aí estagnou aqui nessa região, né? Não pede mais essa região aí dos 24,80, R$ 25, ó. A gente vê que realmente fica de lado aqui, né? Não tem várias oscilações, tem várias sombras inferiores aí, mas os fechamentos e as aberturas, olha só, são praticamente no mesmo nível de preço. Tá? Então está respeitando muito essa região dos 25,80, R$ 25 aqui. Então podemos dizer aí que estamos dentro de uma tendência mais indefinida aqui. O último sinal apresentado é realmente essa sinalização de fundo, tá? Em cima desse nível de suporte. Então, para novembro, a gente teria uma expectativa de tentar dar continuidade neste movimento. Se tivermos essa aspiração de máxima aqui do mês de outubro, confirmaria esse movimento e logo de cara a primeira resistência já seria aí o topo dessa lateralização na faixa aí dos R$ 29,90. Então, basicamente, aí a gente poderia ter Santander sambando aqui dentro dessa lateralização. Rompendo a região dos 29,90, próxima resistência mais relevante seria outra região de topo, ali na faixa dos 33,70, que é bem próximo dessa região de lateralização anterior aqui também, que seria um próximo nível de resistência aí relevante, tá? O fato é que está segurando firme aqui nessa região. O que não pode acontecer? Devolver. Se isso acontecer, seria muito ruim, um sinal técnico ruim de que o anual poderia dar sequência naquela correção, o quadrimestral reverteria aquele sinal de fundo e poderia buscar, então, aquele suporte que a gente mencionou da pandemia, que seria basicamente o fundo ali nos R$ 21. Portanto, para quem está comprado aí em Santander, falando de médio prazo, gráfico mensal, médio a longo prazo,
confirmou aqui um fechamento abaixo dessa região dos 20,80, eu recomendaria a saída da posição, tá? Porque aí abriria espaço para o papel caminhar bem mais. Ah, Kaique, né, comentando aqui o que várias pessoas veem, assim, que estão super compradas nos ativos, achando que eu torço pela queda de todos eles, que, enfim, eu quero o mal da bolsa. Eu não quero o mal da bolsa, eu não torço por nenhum papel, seja para subir ou para cair, eu falo o que eu estou vendo tecnicamente falando, tá? E falam também, mas você não está levando em consideração o cenário macro, micro, dólar, commodity, petróleo e não sei mais o que. Não, eu realmente estou só olhando para o gráfico, que é o foco aqui, pelo menos das análises especiais, tá? Eu trouxe inicialmente aí a parte fundamentalista para dar um certo contexto aí para vocês sobre a empresa, mas o foco realmente aqui é a técnica, tá? Então, se reverter esse sinal de fundo que está sendo apresentado aqui em outubro, sim, é saída da posição de médio prazo, porque abre espaço para o papel dar sequência nesse movimento de baixa. Então, se você está posicionado, né, com um stop bem protegido, se você já está dentro e tem um stop protegido, sim, você pode torcer, porque você já está dentro, e com seu stop ali, sabendo que você vai aceitar se ele for revertido. Mas pode torcer, sim, pela continuidade desse movimento, não tem problema nenhum, tá bom? Para quem está de fora, é possível tentar tomar risco nesse ponto, dado o sinal de fundo que está sendo apresentado, mas sabendo de todo o cenário desafiador. Tá? Se a gente pegar aqui, essa linha de tendência de baixa vem sendo respeitada aí, já são basicamente aí 2 topos na região, ou se a gente pegar aqui, já são 500 dias respeitando esse nível de preço. Basicamente 2 anos aí, nível de preço não, linha de tendência. Basicamente aí 2 anos respeitando essa linha, tá? Então poderia dar sequência aqui, bater mais uma vez nessa linha de tendência, devolver, fechar aqui próximo, né, do zero, ou quem sabe da entrada aí, tá? Pegando aqui a relação risco-retorno, se você executar a tua compra agora, eu deixaria um stop aí nos R$ 25, tá? Seria um stop aí de basicamente 8,83%, tentando pegar inicialmente aí a região do topo, nos 31, e depois o rompimento na faixa dos 32,25. Então seria um stop aí de 8,8%, tentando pegar ali, no máximo ali, a região dos, em termos de 2 para 1, tá? No máximo 17,66%, tá? Essa seria a tentativa aqui em Santander, tá? Falando de gráfico mensal para você que está fora da posição. Kaique, eu gostaria de entrar aí com um viés um pouquinho mais confirmado aí da ponta compradora. Aí a sua compra, então, seria na superação da máxima deste mês, tá? Que seria aí basicamente os 28,49. Consequentemente, o seu stop seria maior. Então, de 8,8 passa para 11,62. E aí o seu alvo também precisa ser maior, tá? Precisa buscar ali a região dos R$ 35,11, tá? Então, se você quer uma confirmação maior, seria a superação da máxima desse mês, no mês que vem, com stop maior também, tá? Tenha isso em mente. Deixa eu ver se eu falei tudo realmente aqui da parte de... esqueci de traçar aqui também. Olha só, além desse suporte aí no preço, a gente tem aqui a retração de FIBO segurando bem aí, tá? Bateu ali basicamente 3 vezes na região do 62,8%, tá? Deixa eu... 61,8%. Veio aqui, costurou várias vezes também a retração de 50, tá? Ó, veio para baixo, voltou para cima, veio para baixo, voltou para cima, veio para baixo, voltou para cima, veio para baixo e agora voltando aí para cima dela, tá? Então, pode ser que a gente tenha realmente aí uma tentativa de um novo movimento de alta. Lembrando, né, que se supera aí os 30, 31, retoma aquele fundo do gráfico de 84 dias e aí reforça a expectativa de continuidade aqui no gráfico mensal, do gráfico quadrimestral e a possibilidade de uma tentativa de retomada ali falando do anual, tá? Então realmente está num momento aí muito decisivo aqui o Santander, tá? Dentro dessa lateralização, mas com o último sinal apresentado, um leve viés mais positivo. Falando agora, deixa eu tirar esse escritório daqui. Falando agora do gráfico semanal, o que a gente tem aí neste momento é também uma tendência definida. Se eu tirar aqui o zoom, fica bem mais claro até do que o gráfico mensal. Olha só, entre a região dos R$ 30,50 e a faixa aqui no semanal um pouquinho mais abaixo, a faixa aí dos 24,40, que é aquela região da retração de FIBO que eu comentei com vocês ali do gráfico mensal. Então veja como respeita bem esse nível de preço, tá? Aqui agora a gente está tendo aí uma sinalização de fundo, a gente teve uma sinalização de fundo ascendente, está tentando dar sequência nesse movimento, tem a média aí de 200 períodos na faixa dos R$ 29,00, que já foi respeitada uma vez. Se a gente pegar aqui atrás, ela foi respeitada também, tentou retornar para cima dela, não conseguiu. Tá? Então, bateu aqui de novo, devolveu,
vamos ver se esse movimento aqui, dando continuidade, se vai ganhar a região dos R$ 29. Ganhando, mais uma vez, reforça a expectativa do mensal, que reforça a expectativa do quadrimestral, que reforça a expectativa do anual, tá? Mas estamos com essa sinalização de fundo ascendente aqui sendo apresentada. Se a gente pega o OBV, no semanal, a gente ainda não tem essa confirmação, tá? Então, lá do mês de março, a gente não tem essa confirmação. A gente tem aqui, pegando esses dois fundos aqui, tá, pessoal? A gente tem essa certa divergência. Agora, quando a gente pega aqui, um pouquinho mais no curto prazo, não vou nem falar curtíssimo, a gente já tem uma confirmação desses fundos sendo apresentados. Então, a gente pode ter, pelo menos, né, o Santander tentando buscar essa região dos R$ 29, tá? Não estaríamos falando que é uma reversão de tendência, né, ainda estaria dentro dessa lateralização, mas poderia buscar, por exemplo, a região dos 29 a R$ 30. Lembrando que lá no relatório fundamentalista, o preço-alvo era dos R$ 30,15, se não me engano, vou confirmar exatamente, R$ 30,15. Então a gente poderia aí ter essa tentativa. Tá? No médio prazo, o ideal seria que uma compra acima dos 29,70 ou acima da média móvel de 200. Tá? Então eu aguardaria, falando de gráfico semanal, um retorno do preço para cima dessa região e uma sinalização de alta aqui acima desse nível de preço. Tá? Para eu ter um stop menorzinho aqui, tá? Aí quando a gente fala de gráfico mensal e quadrimestral, não tem jeito, eu vou comprar esse rompimento, vou jogar o stop aqui embaixo, que agora eu consigo enxergar que é uma lateralização, mas que lá seria, na verdade, uma sinalização de fundo. Então não tem muito o que fazer. Tá? Mas aqui, como eu desci o tempo gráfico, eu diminuo o meu risco. Então eu deixo um stop menor. E no caso seria um sinal de fundo acima dessa média de 200. Gráfico diário, o que a gente tem aqui? Vou tirar agora aquela retração de fibra. A gente tem aí um papel que apresentou um fundo menor, um outro topo, outro fundo no mesmo nível de fundo anterior, e está querendo romper aqui essa região dessa linha de pescoço. Ou seja, a gente poderia ter a confirmação de um ombro, cabeça, ombro invertido. O que falta? A confirmação de um fechamento acima desses níveis de preço. Tá? A gente teve uma oscilação acima, mas não tivemos a confirmação de um fechamento de preço aí acima. Tá? E aí, se a gente tiver esse sinal, esse fechamento confirmando aí acima dos 27,76, a gente poderia projetar esse ombro cabeça ombro invertido para cima. Qual seria o alvo dele? R$ 30,57. Então, inicialmente, a gente já teria a retomada daquele fundo do quadrimestral. Tá? Então, a gente teria aí essa possibilidade. Tá bom? Pegando este movimento de baixa e projetando ele aí para cima, levaria lá na casa dos R$ 30,57, tá? Essa seria a projeção aí desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui do gráfico diário que vem sendo apresentado. Como seria uma possibilidade de entrada, Kaique? A primeira, um pouco mais arrojada, seria uma tentativa de fundo por aqui, tá? Não precisaria nem ter dois 500, se tiver mais um aqui e superar uma máxima aqui, seria uma possibilidade. Mas por que arrojada? Porque você ainda está abaixo da média de 200, olha só a amarelinha aqui passando. Você ainda está abaixo dessa região de topos anteriores, que ainda não conseguiu confirmar um fechamento acima. Então tem uma resistência bem relevante aí ainda, tá? Qual seria a outra possibilidade, menos arrojada? Um sinal de alta acima dessa região dos 27,80. Ou seja, um sinal de fundo acima desse nível de preço seria mais interessante. Então deixa o papel confirmar o fechamento acima, deixa dar continuidade no movimento, quem sabe até não busca o primeiro alvo ali, depois corrige e gera uma sinalização acima aí dos 27,80, quem sabe até dos R$ 28, confirmando ainda mais, olha, a gente vai dar continuidade neste movimento de alta a partir de agora. Tá? Então essas seriam as duas possibilidades aqui, falando no gráfico diário, para Santander. Ou seja, estamos no momento de possível bom risco-retorno aqui para as ações de Santander. Tá? Se vai dar continuidade além dos 30, 31, 32 reais, a gente não sabe. Mas o que a gente consegue enxergar é que está num nível de preço interessante, que já foi testado anteriormente algumas vezes, foi respeitado. Além desse nível de preço, temos aí a retração de Fibonacci, que segurou algumas vezes também. Em termos de relação risco-retorno, está fazendo sentido tomar aí esse risco, seja pelo gráfico mensal, seja pelo gráfico quadrimestral. O semanal é o que a gente precisaria aguardar um pouquinho mais para gerar a sinalização de alta acima daqueles R$ 28. O diário poderia ser tomado aqui com um pouquinho mais de risco, ou também aguardar aí os R$ 28, só que a entrada poderia ser aí, de repente, uma semana antes do que a do próprio semanal, tá? Porque a gente vê as coisas acontecendo mais rápido pelo gráfico diário. Né? Então, basicamente, seria isso aí que daria para fazer aqui em Santander. Tá?
Minha expectativa, enquanto não perder essa região dos 24,80, tá, até aí os R$ 25, eu ainda tenho uma expectativa mais positiva, de pelo menos testar ali a região dos R$ 30 aqui, falando de Santander, tá bom? Então, enquanto não perder esse nível de preço, ainda tem esse viés mais positivo. Então, você que está comprado, né, no curto, médio longo, ou longo prazo aí, dá para ficar de olho na região dos 25. Enquanto não perder, não vejo essa possibilidade de saída, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido claro aí de certa forma, tá? Espero que tenham gostado dessa análise especial. A de ontem, com relação à VEG, foi do mesmo formato. O Dalton até comentou um pouquinho ali sobre o relatório fundamentalista. A gente está aproveitando a oportunidade aí que estão tendo os resultados sendo divulgados aí das empresas, os balanços. Então a gente está trazendo aí esses ativos, tá? Para vocês com esse relatório fundamentalista, para que vocês conheçam também um pouquinho do trabalho do Renato lá dentro do aplicativo do EV Invest, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, fiquem à vontade, para que a gente possa responder vocês na sequência, tá bom? E lembrando, deixe o seu joinha para ajudar a gente aqui nesse vídeo, e se quiser compartilhar ele com outras pessoas também, fique à vontade, tá bom? Um abraço e até semana que vem com uma nova análise especial. Tamo junto, pessoal.